Fala aí, galera do oitavo ano do Colégio de Curso e Aplicação. Eu mesmo, professor Rodrigo Alberoni de História, estou de volta para mais uma videoaula para vocês. Continuando aqui a nossa unidade 4, tema 1, vamos para a parte 2, abordando aí as revoltas, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então vamos começar aí falando dessas insatisfações e revoltas que ocorreram em Minas Gerais. Por quê? O que acontece? Quando eu olho a região de Minas Gerais, vocês já aprenderam lá no sétimo ano, que era uma região de exploração de minas de ouro e de diamante. Só que, neném, ouro e diamante não são infinitos. Uma hora essas minas começam a se esgotar, né? Anos e anos, décadas de exploração com poucas técnicas avançadas de exploração vão gerar o esgotamento rápido dessas minas. Só que Portugal não estava nem aí. Portugal queria continuar arrecadando cada vez mais ouro e diamante. Então Portugal vai culpar o quê? Vai falar, isso é culpa do contrabando. Estão tirando ouro escondido dali, estão traficando diamante, vão aumentar os impostos sobre esses colonos. E vocês aprenderam lá atrás, né, que Portugal adotou uma série de estratégias, casas de fundição, o ouro só pode circular em barra, desmascararam aquele esquema do santinho do Paoco, em que eles transportavam ouro de forma irregular dentro dos santinhos da Igreja Católica. Então, Portugal estava de olho grande. Quero continuar arrecadando dinheiro, arrecadando ouro e diamantes. Então, para isso, aumenta-se a exploração, né, os impostos dessa região. Os colonos que viviam dessa extração do ouro e do diamante estavam ficando insatisfeitos. A gente investe dinheiro, encontra cada vez menos ouro, menos diamante, e os impostos só sobem. E Portugal estava assim, ó, tô nem aí. Portugal estava nem aí, queria continuar arrecadando muito e culpando os colonos pela baixa arrecadação. Aí o governo português cria então, né, um tributo anual dizendo o seguinte, olha, por ano a região de Minas Gerais deve arrecadar 100, eu disse 100 arrobas de ouro. 100 arrobas de ouro equivalem a 1,5 toneladas de ouro. É ouro pra caramba, é ouro pra dedéu, galera. Essa região de Minas Gerais, em decadência em termos de produção aurífera, em determinado momento não teria condições de arrecadar essa quantidade anual. Então Portugal estabelece o seguinte, a derrama. Aí o professor não acredita. O quê? Eles vão chegar na casa cantando derrama, Senhor, derrama. Não, galera, não é essa parte de hino religioso que a galera canta em aniversário, a tradição aqui no Brasil. Não é essa música. Derrama é o seguinte, caso os colonos de Minas Gerais não atingissem a meta anual de 1,5 toneladas de ouro, ou seja, de 100 arrobas de ouro, iria ocorrer a derrama. Forças policiais locais iam entrar na casa de cada indivíduo, pegando itens de valor até que a soma desses itens alcançasse o valor de 100 arrobas. Olha que doideira! Os colonos, com essa ameaça, vão começar a ficar bem nervosinhos. Imagina se o governo entra na tua casa e leva teu PlayStation 4 ou seu Xbox. Você fica, não! Então, obviamente, os colonos estavam bem revoltados com essa situação. Sem contar que o que circulava aqui na colônia eram as ideias iluministas. O iluminismo defende o quê? Liberdade. O iluminismo defende liberdade, ele é contra o antigo regime, ele é contra esse sistema de exploração, de controle. Mas, professor, o iluminismo era na Europa. Como é que você chegou aqui no Brasil? Ah, muito bem, Kakaroto, vem com o tio. O que acontece? Os filhos dos colonos, né, dos colonos ricos, donos de minas, né, que tinham altos cargos, eles mandavam então, né, os seus filhos, eles iam lá para a Europa estudar, fazer faculdade. Quando voltavam da Europa, traziam com eles livros, pensamentos iluministas, e aqui difundiam essas ideias na colônia. Então o iluminismo fala de liberdade. O que esses colonos querem? Liberdade. Eles querem se libertar das amarras do sistema colonial, eles querem se libertar do pacto colonial, eles querem se libertar desses impostos tremendos. E vão ter como fonte de influência também a independência dos Estados Unidos da América. Porque Estados Unidos da América vai realizar ali, né, a primeira independência grandiosa do nosso continente, vão servir de exemplo de luta contra o antigo regime. Então eles pensam, se lá eles conseguiram a tão sonhada liberdade, nós também podemos conseguir aqui. E aí, juntando a independência dos Estados Unidos e ideias iluministas, nós temos um movimento criado em Minas Gerais, que luta por uma república e pela independência, que é a Conjuração Mineira, é a conspiração dos mineiros
pela liberdade. Professor, já vi falar desse movimento, mas utilizando a ideia de Inconfidência Mineira. Sim, por que Inconfidência Mineira? Porque será como os portugueses vão chamar esses indivíduos. Inconfidentes são traidores, traíram a coroa portuguesa, traíram a rainha. Bacana? Mas já vamos falar mais sobre isso. Por quê? O que foi essa conjuração mineira? Primeiro ponto, é um movimento liderado pelas elites mineiras. Quem está mais sofrendo com esses impostos sobre a extração do ouro. Bacana? Então, quando eu falo da conjuração mineira, a gente tem que defini-la da seguinte forma. Foi um movimento liderado pela elite econômica e intelectual de Minas Gerais. Tinham poetas nesse movimento também, com o objetivo de proclamar uma república em Minas Gerais, seguindo o padrão dos Estados Unidos da América. Detalhe importante, eles queriam essa independência, essa proclamação dessa república em Minas Gerais, para se livrarem dos altos impostos e das dívidas que eles tinham com o governo. Professor, eles tinham um lema, sim, liberdade mesmo que tardia. Você percebe hoje na bandeira do estado de Minas Gerais um triângulo vermelho com essa frase em latim, referência direta à conjuração mineira. Eles querem liberdade, eles lutam por liberdade, mesmo que tardia. Bacana? Então, eles querem proclamar a república, eles querem se livrar das dívidas que eles têm, querem investir na produção local de manufaturas, porque eles tinham que comprar tudo mais caro vindo de Portugal, eles querem produzir aqui em Minas Gerais. Também tentavam o apoio de Rio de Janeiro e São Paulo, quem sabe para formar uma república maior ainda, com saída para o mar, porque Minas não tem praia, sinto muito, mineiros, mas vocês têm pão de queijo, uai. Beleza? Então, dentro dessa ideia, a Conjuração Mineira tem um projeto. Não significa que esse projeto será colocado em prática ou chegará perto disso. Bacana? A Conjuração Mineira ela não sai muito do campo das ideias. Eles também pensavam, alguns deles defendiam a fundação de uma universidade em Minas Gerais, pensavam no quesito educação também. Legal? Professor, em relação ao fim da escravidão, aí não, neném, aí não chegaram nesse acordo, porque uma parte dos membros da Inconfidência Mineira ou da Conjuração Mineira eram indivíduos ricos que tinham escravos. Não tinha ninguém pobre não no movimento? Quase não. Tinha alguns ali mais de baixa renda, como o famoso Tiradentes, Joaquim da Silva Xavier. O Tiradentes era um alferes, um militar de baixa patente, que estava insatisfeito porque ele tinha sido retirado do seu posto na Estrada Real e fazia parte do movimento, inclusive viajando ao Rio de Janeiro para conseguir contatos. Bacana? Então ali dos grupos mais pobres, a gente tinha o Tiradentes, por exemplo. O movimento estava planejado para ocorrer quando o governo decretasse a derrama, quando ele decretasse lá aquela ideia de invadir a casa das pessoas caso não alcançassem arrobas anuais. O que eles pensavam? Cara, se essa derrama ocorrer, a população vai ficar furiosa. E aí é o momento da gente iniciar a nossa revolta. Tudo estava bonito, planejado, no esquema, só que aí um rapazinho endividado, membro da elite, um tal de Joaquim Silvério dos Reis, ele vai trair o movimento. O que ele pensa? Cara, se isso der errado, eu for preso, melhor não. Quer saber? Eu vou procurar o governador, vou procurar o governo local e vou contar que existe um plano aí de fazer uma revolta. Em troca de eu dedurar, x-novar, contar quem está participando dessa ideia, eu peço perdão das minhas dívidas e eu me dou bem. Ah, Joaquim, Quinzinho, Silvério dos Reis, seu vacilão, seu x9, ele entrega o movimento ao governo. O governo então adia, ele cancela a devassa, ele cancela a derrama que iria ocorrer, para o quê? Para o movimento ser adiado, e a partir daí inicia, agora sim, a devassa das devassas. O que é a devassa? É uma investigação profunda. Então eles vão iniciar um processo de investigação detalhada com cada nome citado por Joaquim Silvério dos Reis e vão chegar a mais de 30 membros da Conjuração Mineira. Tô confundindo as coisas aqui. Conjuração Mineira. Esses indivíduos, então, serão presos. Muitos são enviados ao Rio de Janeiro, ficam lá vários dias. E aí sai o resultado final. A maioria dos presos, por serem membros da elite, não vão sofrer pena de morte. Eles vão ser, na verdade, obrigados a ir viver na África. Vão para o desterro, obrigados a sair do Brasil. Porém, um deles, o mais pobrinho, o Tiradentes, esse sim é condenado à morte para servir como exemplo. Ele é enforcado, depois esquartejado, seu corpo distribuído em cidades para mostrar o que acontece com aqueles que traem a coroa
portuguesa. Bacana? Essa aí foi a Conjuração Mineira. Seus membros ficaram conhecidos como os Inconfidentes, os traidores da coroa portuguesa. Outro movimento de conspiração contra a coroa portuguesa aqui no Brasil foi a Conjuração Baiana, também chamada de conspiração ou conjuração dos alfaiates. Por quê? Foi um movimento popular, ao contrário da mineira, que era elitista, e que muitos membros que participavam e lideraram esse movimento eram alfaiates. Sim, aqueles artesãos, costureiros que faziam roupas. Esse movimento contou com a participação de ex-escravos, de mestiços, de escravos. Então a Baiana é um movimento popular, que ocorre num contexto de crise econômica na Bahia. A região ali da Bahia, do Nordeste, era uma região produtora de cana-de-açúcar. O açúcar não tinha mais o mesmo valor de mercado. Só que durante a Revolução do Haiti, a independência do Haiti, como a produção açucareira lá foi destruída pela guerra, os senhores de engenho, a elite do Nordeste, começou a focar tudo de novo em açúcar. E começou a faltar produzir alimento para as pessoas, o que gerou fome. Então o Nordeste ali vivia uma situação, a Bahia principalmente, de fome, associada à insatisfação popular com a exploração colonial e os altos impostos. Aí entra o quê? As ideias iluministas. Nesse momento, a Revolução Francesa já se consolidou na França, porque quando eu falo de Conjuração Mineira, ela está estourando em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Então, uma não pode influenciar a outra. É óbvio que a Revolução Francesa não pode influenciar a mineira, não o contrário, tá bom? Já a baiana, ela já ocorre em 1798, bem depois. E aí, a Revolução Francesa, uma vez já consolidada, já ocorreu, já teve suas fases, vai influenciar esse movimento, principalmente a fase jacobina da Revolução, que é uma fase popular. Então, bebendo dessa ideia popular, muitos indivíduos das classes baixas da Bahia vão apoiar esse movimento de independência. E um berço, uma parte da elite, né? Vai ter um bercinho ali da elite no movimento, que é a Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz. Nessa sociedade secreta, ela vai atuar contribuindo para a circulação das ideias iluministas que também vão influenciar o movimento, uma vez que é um movimento que luta por liberdade. Galera, o que eles querem? Proclamação da República, fim da escravidão. Opa, aqui sim, aqui eles defendem fim da escravidão, movimento popular. Querem liberdade de comércio também. Bacana, galera? Então, basicamente, são essas três ideias principais que eles defendem. O movimento estoura, chega a iniciar, vão circular panfletos, anúncios, chamando as pessoas a irem para as ruas. O governo inicia rapidamente uma ação para tentar repreender, descobrir quem participa desse movimento. Boa parte da elite pula fora da Conjuração Baiana, até porque muitos discordavam com o fim da escravidão, e os populares acabam ficando isolados. A maioria acaba sendo presa após uma investigação, muitos são condenados à morte, ao contrário da mineira, que só a Tiradentes foi condenada à morte. Então a gente percebe aí a diferença de tratamento de um movimento mais popular para um movimento elitista como o mineiro. Ou seja, a ação do governo é um pouquinho diferente. Com a baiana foram muito mais duros, muito mais pessoas foram condenadas à morte. Tranquilidade, galera? Então eu expliquei para vocês aí a Conjuração Mineira, Conjuração Baiana. Até o nosso próximo encontro. Beijão. Tchau, tchau.